Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson era um nome conhecido no mundo dos negócios. Aos 42 anos, este imponente homem negro com carisma natural liderou Soluções JTech, uma próspera empresa de tecnologia. Sob sua liderança, a empresa dobrou sua receita em 5 anos e se tornou um símbolo de sucesso e inovação. Mas apesar de todo esse sucesso, Marcus se sentia isolado. Os relatórios de seus gerentes eram impecáveis, as reuniões tranquilizadoras, mas ele sabia que estava perdendo algo. Ele ouvia sussurros, funcionários sobrecarregados, ideias brilhantes ignoradas, talentos ocultos esperando para serem reconhecidos. Todas as noites, ao sair de seu luxuoso escritório, ele pensava naqueles rostos que realmente não conhecia, naquelas histórias que talvez nunca conhecesse. Certa noite, no silêncio de sua cobertura com vista para a cidade, Marcus tomou uma decisão ousada. Ele iria descer à sua companhia, incógnito, disfarçado de simples agente de manutenção. Ele queria ver a verdade, descobrir a realidade por trás dos sorrisos forçados e dos números impressionantes. Na manhã seguinte, ninguém suspeitava que o homem de terno escuro empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores da JTech era ninguém menos que o CEO. Marcus estava pronto para observar, ouvir e entender. O que ele estava prestes a descobrir sobre seus funcionários mudaria não apenas sua visão da empresa, mas também sua forma de liderar, e o que ele descobriu o deixou sem palavras. Marcus empurrou lentamente o carrinho de limpeza pelos corredores impecáveis de Soluções de o chão brilhava sob as luzes fluorescentes, e o murmúrio das conversas se misturava ao barulho dos teclados. Ninguém realmente o notava, para todos, ele era apenas mais um zelador. Ele observava os funcionários em ação. Alguns pareciam absortos em suas telas, outros conversavam baixinho, visivelmente frustrados ou cansados. Marcus anotava cada detalhe, um olhar ansioso aqui, um suspiro contido ali. Tudo era real, tudo era humano. No corredor principal, ele cruzou caminhos David Parker, um técnico discreto, que estava ajudando um colega a resolver um problema complexo de software. Marcus notou a paciência e a precisão de David, mas a falta de reconhecimento de seu superior. Então ele viu Lisa Thompson, uma jovem gerente de projetos que trabalhava em um protótipo crucial para a empresa. Ela se esforçava para realizar múltiplas tarefas, responder às perguntas dos colegas e cumprir prazos apertados. Marcus ficou impressionado com sua determinação e calma sob pressão. Apesar de seus esforços extraordinários, ninguém parecia particularmente interessado em seu trabalho. Em todas as salas por onde passava, Marcus ouvia conversas que revelavam frustrações ocultas, ideias inovadoras não compartilhadas e talentos ignorados. Ele percebeu que a empresa, por mais bem-sucedida que fosse, tinha seus pontos fracos. Funcionários brilhantes passavam despercebidos, enquanto alguns gerentes impunham controle demais, sufocando a criatividade. Aquele primeiro dia foi um choque. Marcus percebeu que por trás da aparente eficiência da JTech, escondia-se um mundo que ele nunca tinha visto. Cada sorriso, cada suspiro, cada gesto tinha sua própria história. E pela primeira vez ele se sentiu verdadeiramente conectado aos seus funcionários. Enquanto empurrava seu carrinho pelos corredores, Marcus silenciosamente disse para si mesmo: se eu quiser que esta empresa se torne mais do que apenas um sucesso financeiro, preciso entender essas pessoas, e o que elas passam diariamente. No segundo dia de sua incógnita, Marcus mergulhou mais profundamente nos recessos de Soluções GT. Ele observava tudo, os escritórios, as salas de reunião, até o refeitório. Os funcionários, acreditando que ele era apenas um simples funcionário da manutenção, permitiam-se conversar francamente entre si. Perto da cafeteria, ele ouviu Emily Rodrigues, uma jovem desenvolvedora, confidenciou ao seu colega: ninguém quer ouvir minhas ideias. Sei que isso poderia melhorar nosso software, mas toda vez que sugiro algo, me dizem que não é uma prioridade. Marcus ficou impressionado. Talentos brilhantes, ignorados. Ele anotou mentalmente o nome de Emily. Um pouco mais adiante, no corredor principal, 2 funcionários discutiam questões de gestão. Você nunca pode falar francamente com o gerente de projeto. Ele fica ofendido o tempo todo, disse um. Sim. E nossos superiores nunca veem o verdadeiro esforço que fazemos, respondeu o outro. Cada conversa revelava uma realidade que os relatórios oficiais nunca mostravam: frustração, desânimo, mas também dedicação. Alguns funcionários trabalhavam silenciosamente para ajudar os colegas, outros tinham ideias incríveis, mas não ousavam compartilhá-las. Marcus começou a fazer uma lista mental.
David Parker, Lisa Thompson, Emily Rodrigues. Cada um deles representava um talento inexplorado. Uma história negligenciada. Ele percebeu que a empresa estava repleta de recursos humanos excepcionais, mas o sistema vigente não os deixava brilhar. Ao observar um grupo de técnicos resolvendo juntos um problema complexo, Marcus entendeu que a verdadeira força motriz por trás da JTech não eram números ou estratégia, mas esses funcionários apaixonados e determinados que deram tudo sem esperar reconhecimento. No final do dia, enquanto dobrava seu carrinho, Marcus disse para si mesmo: se eu quiser que esta empresa se torne realmente grande, preciso encontrar uma maneira de liberar esse potencial invisível. Essas pessoas são a verdadeira riqueza. No terceiro dia, Marcus sentiu que estava começando a entender a verdadeira essência de sua empresa. Empurrando seu carrinho pelos corredores, parou em frente a uma sala onde um pequeno grupo de funcionários trabalhava em um projeto crucial. Entre eles, David Parker, o técnico quieto, explicava pacientemente um procedimento complexo a um colega com dificuldades. Marcus percebeu que David não buscava reconhecimento ou elogios. Ele simplesmente queria terminar o trabalho. Em outro escritório, Lisa Thompson conciliou as demandas do seu projeto enquanto ajudava um novo funcionário a entender o software. Marcus observou sua calma e capacidade de lidar com a pressão. Ela sorria mesmo quando surgia um problema inesperado, oferecendo soluções criativas sem nunca reclamar. Então ele cruzou James Carter, um funcionário frequentemente considerado quieto e comum. Mas naquele dia, James estava ajudando um colega com dificuldades a resolver um bug grave, trabalhando silenciosamente a noite toda para manter o projeto dentro do cronograma. Ninguém o viu de verdade, ninguém lhe agradeceu. Marcus começou a perceber algo fundamental. Os verdadeiros heróis da JTech não eram os executivos apresentados nos relatórios anuais, mas sim aqueles funcionários invisíveis que administravam a empresa com habilidade e paixão, muitas vezes nas sombras. Ele anotou mentalmente cada nome, cada rosto, e uma ideia tomou forma em sua mente. Esses talentos mereciam não apenas ser reconhecidos, mas também ser incentivados a se destacarem ainda mais. Ao fechar seu carrinho naquela noite, Marcus se viu sorrindo. Essas pessoas são incríveis, e vou garantir que o valor delas nunca mais fique invisível. Mas ele ainda não sabia o quanto essa imersão revelaria surpresas reais, algumas chocantes e outras revelando falhas profundas na gestão de sua empresa. Com o passar dos dias, Marcus mergulhou mais profundamente na vida real de seus funcionários. Naquele quarto dia, o que ele descobriu o chocou profundamente. Ao passar por uma sala de reuniões, ouviu Karen Mitchell, um gerente, criticando um funcionário na frente de toda a sua equipe por um pequeno erro. A voz de Karen era áspera, a crítica desproporcional. Marcus sentiu uma pontada no coração. Aquele funcionário jovem, porém talentoso, parecia devastado por aquela humilhação pública. Um pouco mais adiante, ele viu outro gerente, Robert Reis, ignorando completamente as ideias de um grupo de engenheiros durante uma apresentação. As sugestões eram relevantes e inovadoras, mas Robert as descartou com um simples gesto, preferindo manter seus planos rígidos. Marcus notou mentalmente a frustração estampada nos rostos dos funcionários, irritação, desânimo, mas, acima de tudo, resignação. Ele rapidamente percebeu que esses comportamentos não eram isolados. Alguns gestores praticavam o favoritismo, valorizando as aparências e as conexões em detrimento do mérito real. Talentos como David e Lisa, Emily e James eram frequentemente invisíveis para a hierarquia, apesar de sua dedicação e habilidades excepcionais. Em um momento particularmente revelador, Marcus ouviu uma conversa entre dois funcionários. Eu nem sei por que continuo tendo ideias, não adianta nada, confie em alguém. Eu também. Mas fazemos o nosso trabalho porque amamos o que fazemos, não para eles. Respondeu o outro. Essas palavras atingiram Marcus profundamente. A cultura da empresa, por mais bem-sucedida financeiramente que fosse, sufocava a criatividade e o potencial humano. Ele percebeu que o verdadeiro problema não era o talento dos funcionários, mas a forma como a empresa era administrada. Naquela noite, enquanto empurrava seu carrinho de limpeza, Marcus disse para si mesmo: preciso mudar isso. Se eu não proteger esse talento, corro o risco de perder o que torna a JTech verdadeiramente única. Mas o que ele ainda não sabia era que algumas das revelações iriam muito além de simples questões de gestão. Ele revelaria histórias pessoais tocantes, sacrifícios silenciosos e atos de coragem que ninguém na diretoria jamais havia notado. No quinto dia de imersão, Marcus começou a enxergar a verdadeira dimensão do talento escondido dentro de sua empresa. Ao passar pelo departamento de P&D, viu Emily Rodrigues. Ela estava sentada em frente à tela,
concentrada em uma solução complexa para um bug crítico no software principal da empresa. Seus dedos dançavam pelo teclado, testando hipóteses e ajustando linhas de código com precisão notável. Marcus, em seu uniforme de manutenção, aproximou-se silenciosamente e observou. Emily tinha acabado de apresentar uma solução que ninguém na equipe de gestão teria considerado. No entanto, ela não estava em busca de atenção. Seu único objetivo era levar o projeto adiante. Um pouco mais adiante, David Parker encontrou uma maneira engenhosa de simplificar um processo de manutenção longo e tedioso. Seus colegas ficaram impressionados, mas ele não se gabou. Marcus anotou mentalmente como esses funcionários superaram obstáculos com criatividade e calma, apesar da falta de reconhecimento. Então veio Lisa Thompson, que resolveu um conflito entre duas equipes propondo uma abordagem inovadora que não só satisfez a todos, como também aumentou a produtividade. Marcus não pôde deixar de admirá-los. Esses funcionários não eram apenas competentes, eram brilhantes, engenhosos e muitas vezes invisíveis aos superiores. Marcus percebeu que esses momentos de genialidade não vinham de executivos ou gerentes, mas daqueles que trabalhavam nos bastidores, motivados pela paixão e pelo senso de dever em vez de reconhecimento ou prestígio. Ele entendeu que o futuro da JTech dependia do seu desenvolvimento e que enquanto a empresa não valorizasse esses talentos, corria o risco de perder seu real potencial. Ao terminar o dia, Marcus empurrou seu carrinho e pensou: se eu quiser que a JTech se torne mais do que uma máquina de lucro, preciso criar um ambiente onde esses gênios invisíveis possam brilhar e ser ouvidos. Naquele dia, ele entendeu que seu papel como CEO ia muito além de estratégia e números. Ele precisava se tornar o protetor e mentor desses talentos ocultos. E sabia que as verdadeiras revelações estavam apenas começando. No sexto dia, Marcus começou a notar pequenos gestos de solidariedade e humanidade que ninguém realmente via em sua companhia. No corredor principal, ele surpreendeu David Parker levando café para um colega que tinha virado à noite em um projeto urgente. David não disse nada, não buscou reconhecimento. Ele simplesmente queria facilitar o dia do colega. Mais tarde, no refeitório, Marcus ouviu Lisa Thompson encorajando um estagiário tímido. Ela o tranquilizou, corrigiu seus erros pacientemente e lhe deu conselhos práticos. O jovem sorriu timidamente, visivelmente grato. Marcus sentiu um calor crescer dentro de si, viu que esses gestos simples eram essenciais para criar um ambiente de trabalho humano e acolhedor. Então ele ouviu Emily Rodrigues contando a uma colega como ela estava conciliando sua vida pessoal com o trabalho, preocupada com a mãe doente. Marcus percebeu que esses funcionários, embora incrivelmente competentes, tinham imensos desafios pessoais que enfrentavam em silêncio. Sua resiliência e dedicação eram notáveis. Empurrando seu carrinho, Marcus começou a conversar com os funcionários por onde passava. Alguns, pensando estarem falando com um simples funcionário da manutenção, compartilhavam suas frustrações, sonhos e até ideias para melhorar a empresa. Marcus ouvia atentamente, anotando mentalmente cada história. Naquele dia ele entendeu que a verdadeira riqueza da sua empresa não estava apenas nos projetos ou nos lucros, mas sim nas relações humanas, a confiança, o respeito e a solidariedade silenciosa que existiam entre os funcionários. Esses laços foram a base sobre a qual ele pôde construir uma cultura corporativa forte e duradoura. Ao terminar o dia, Marcus pensou: essas pessoas merecem ser vistas e ouvidas. A humanidade delas é a força motriz desta empresa, e eu preciso garantir que ela seja valorizada. Agora ele sabia que seu papel como CEO não era mais apenas liderar, mas proteger e cultivar este precioso vínculo humano, invisível para muitos, mas vital para a alma da JTech. No sétimo dia, Marcus decidiu se concentrar nas conversas mais privadas e íntimas dos funcionários. Ao passar pela sala de descanso, ouviu Emily Rodrigues e David Parker falando suavemente em voz baixa. Sabe, eu continuo mesmo assim porque amo o que faço, mas às vezes me pergunto se vale a pena, confia Emily. Eu entendo. Eu também me sacrifiquei muito para estar aqui. Meus filhos vêm depois do trabalho, mas sei que vale a pena, respondeu David. Marcus sentiu um nó na garganta. Percebeu que por trás da fachada profissional, todos tinham suas próprias lutas, sacrifícios silenciosos e motivações pessoais. Essas histórias nunca eram visíveis em relatórios ou reuniões. Mais tarde ele surpreendeu Lisa Thompson conversando com um colega mais jovem. Cuido do meu irmão sozinha desde que nossos pais faleceram. Às vezes é difícil conciliar tudo, mas aqui me sinto útil, posso fazer a diferença. Ela disse com a voz trêmula, mas determinada.
Essas confidências fizeram Marcos perceber que o verdadeiro engajamento dos funcionários ia muito além do trabalho. A motivação deles vinha de sua coragem, sua resiliência e sua paixão pelo que estavam fazendo. Marcos começou a registrar mentalmente cada história, cada sacrifício. Ele sabia que, como CEO, tinha o poder de mudar as condições de trabalho, reconhecer esses esforços e criar um ambiente onde talentos e vidas pessoais pudessem coexistir harmoniosamente. Ao sair da empresa naquela noite, Marcos pensou: eu pensava que estava administrando um negócio, mas percebi que primeiro preciso proteger e cuidar dessas vidas humanas. O bem-estar delas é a chave para o nosso sucesso. Pela primeira vez, Marcos entendeu que administrar um negócio não era apenas uma questão de estratégia ou lucro, mas uma responsabilidade moral para os homens e mulheres que o deram vida todos os dias. Após várias semanas incógnito, Marcos sabia que precisava retornar à sua verdadeira identidade como CEO. Ao trocar o uniforme de zelador e vestir novamente o terno elegante, sentiu uma mistura de entusiasmo e gravidade. Os corredores pelos quais antes caminhava a olho nu agora lhe pareciam familiares, quase como um território que ele conhecia intimamente. Ao entrar em seu escritório, respirou fundo. Relatórios financeiros e reuniões estratégicas o aguardavam, mas o que ele havia descoberto transformaria sua maneira de liderar. Cada funcionário, cada gesto, cada sacrifício silencioso agora estava claro para ele. Talentos invisíveis, heróis anônimos e sacrifícios pessoais não eram mais números anônimos em planilhas do Excel, era real e precioso. Marcos convocou imediatamente sua equipe de gestão. Dirigiu-se a eles com firmeza e emoção. Passei semanas entre nossos funcionários observando seu trabalho diário, seus desafios e sua dedicação. O que vi foi revelador: temos talentos incríveis, mas muita coisa é negligenciada. Se quisermos que a JTech continue a prosperar, precisamos mudar a forma como gerenciamos, valorizamos e apoiamos nossas equipes. Ele compartilhou histórias específicas sobre Emily, David, Lisa e James, destacando suas contribuições excepcionais e dedicação silenciosa. Alguns membros da gerência ficaram surpresos, outros comovidos. Marcos sabia que a mudança precisava começar no topo e se espalhar por toda a empresa. Então ele tomou uma decisão importante: implementar um programa para reconhecer talentos invisíveis, incentivar a comunicação aberta e criar um ambiente onde todos os funcionários se sentissem ouvidos e valorizados. Marcos sabia disso. O sucesso da empresa agora dependia do crescimento e desenvolvimento humano, tanto quanto resultados financeiros. Este regresso à realidade não significou apenas retomar o seu papel de CEO, significou inventando a cultura da JTech, transformando a prosperidade em algo mais humano, mais sustentável e profundamente inspirador. Enquanto olhava pela janela do seu escritório, com vista para a cidade iluminada, Marcos pensou consigo mesmo: não sou mais apenas o CEO. Sou o guardião dessas vidas e desse potencial excepcional. No dia seguinte, Marcos colocou seus planos em ação. Ele começou criando um programa de reconhecimento interno exclusivo, chamado Talentos Invisíveis, com o objetivo de destacar aqueles que impulsionaram a empresa sem nunca receber crédito. Cada funcionário agora podia indicar um colega cujo trabalho merecia ser celebrado. Ele também reorganizou a hierarquia de certos departamentos para incentivar a escuta e a colaboração. Os gerentes foram convidados a participar de sessões de treinamento sobre liderança humana, com foco em respeito, comunicação e incentivo a ideias inovadoras. Nas semanas seguintes, Marcos observou as primeiras mudanças. Item: David Park recebeu reconhecimento público pela sua criatividade e pela sua constante ajuda aos seus colegas. Pela primeira vez, ele se sentiu valorizado e encorajado a compartilhar ainda mais suas ideias. Item: Lisa Thompson, anteriormente ignorado no reuniões estratégicas, foi convidada a apresentar seu projeto diretamente ao comitê executivo. Sua iniciativa ajudou a otimizar um produto-chave, impressionando todos os executivos. Item: Emily Rodrigues, afetados pela implementação e estabelecimento de um programa de mentoria e flexibilidade para funcionários com responsabilidades familiares, capazes de equilibrar suas trabalho e vida pessoal, mantendo-se produtivo e motivado. Marcos também viu os efeitos na cultura da empresa. Os funcionários pareciam mais confiantes e engajados, e um verdadeiro espírito de equipe estava se formando. As ideias fluíam livremente, os projetos inovadores se multiplicavam e o moral geral melhorava a cada dia. Certa manhã, enquanto caminhava pelos corredores, desta vez como CEO, vários funcionários o abordaram para agradecê-lo pessoalmente. Marcos sentiu uma profunda emoção.
Havia conseguido transformar sua empresa em um lugar onde o talento e a humanidade eram finalmente reconhecidos. O que começou como um simples experimento para entender seus funcionários se transformou em uma revolução silenciosa, mudando para sempre a maneira como a JTech operava e prosperava. Marcos entendeu que essa transformação não era apenas benéfica para a empresa, mas também havia impactado a vida de todos os funcionários de forma profunda e duradoura. Enquanto estava em seu escritório, observando a atividade nos corredores, ele pensou: a verdadeira riqueza da JTech não está em seus números ou em suas tecnologias, está aqui, nessas vidas humanas que aprendemos a ver e valorizar. Poucos meses após sua imersão incógnita, Marcus Johnson pôde finalmente ver os frutos de seus esforços. A atmosfera em soluções JT mudou radicalmente. Os corredores antes silenciosos e tensos agora estavam repletos de conversas animadas, trocas de ideias e risadas compartilhadas. Os funcionários sentiam-se ouvido, valorizado e respeitado. O programa Talentos Invisíveis destacou centenas de contribuições que de outra forma teriam passado despercebidas. Os gestores aprenderam a reconhecer os esforços de suas equipes, incentivar a criatividade e apoiar o bem-estar pessoal dos funcionários. Marcos transformou a cultura de sua empresa, tornando-a mais humana e forte. Um dia, durante uma reunião geral, ele falou na frente de todos os seus funcionários: descobri algo fundamental enquanto convivia com vocês incógnito. O verdadeiro motor da JTech não são os lucros ou a tecnologia, são vocês. Seus esforços, suas ideias, seus sacrifícios silenciosos mantêm esta empresa viva. E prometo que seu valor jamais será ignorado. Os aplausos foram longos e sinceros. Marcos sabia que este momento simbolizava o nascimento de uma nova era para a JTech, uma era em que cada funcionário, visível ou discreto, tinha voz e reconhecimento. Alguns anos depois, a JTech prosperava ainda mais, mas o verdadeiro sucesso agora era medido de forma diferente, pela confiança, colaboração e respeito que reinavam dentro da empresa. Os funcionários, inspirados pela liderança humana de Marcos, estavam se tornando mentores, inovadores e líderes, perpetuando o espírito de gratidão e humanidade. Marcos, lembrando-se de seus dias como zelador, sorriu. Ele sabia que o que aprenderá permaneceria. O legado invisível mais indelével da sua gestão. Uma empresa guiada tanto pelo valor das vidas humanas quanto pela estratégia e pelo sucesso. E assim, o CEO que ousou se esconder para ver melhor o mundo real de seus funcionários deixou para trás uma cultura de excelência e humanidade. Um modelo que muitos continuariam a seguir muito depois dele.